Olá pessoal, meu nome é Luiz Alfredo Zappi Fiore, sou médico cardiologista, médico cooperado da Unimed. Hoje a gente vai conversar sobre o infarto agudo do miocárdio, como ele acontece, o que ele provoca, quais são os principais sintomas dessa doença tão prevalente aqui na nossa sociedade. O infarto agudo do miocárdio ele acontece por um entupimento das artérias do coração, que a gente chama das artérias coronárias, por acúmulo de placas de gordura. Porém, existem outros tipos de infarto com outros mecanismos que não envolvem placas de gordura, que a gente vai conversar aos poucos ao longo desse vídeo. Quais são os principais sintomas que o infarto provoca? Na maior parte dos casos, o infarto acontece como uma dor no peito, geralmente nessa região no meio do peito, de característica em aperto, uma opressão, também podendo ser de característica em ardência, queimação, irradiada, ela caminha para o ombro, para o braço esquerdo, também podendo irradiar para o pescoço, que a gente chama de região cervical. Também pode irradiar, pode caminhar para os dois braços, tanto o braço esquerdo quanto o braço direito. Porém, existem algumas pessoas com características específicas que podem manifestar o infarto de outras formas, como por exemplo, falta de ar, desmaios, por exemplo. Muitas vezes a pessoa pode ter ânsia de vômito, dor abdominal, vômitos inclusive, que muitas vezes a pessoa confunde como se um alimento não tivesse feito bem no almoço ou na janta, por exemplo, né? Essas pessoas manifestam o infarto dessa forma. Muitas vezes isso atrasa o diagnóstico e a procura por atendimento, porque a pessoa tem a dificuldade de identificar que é um infarto agudo do miocárdio que está ocorrendo, por ter em mente que o infarto só acontece quando dá a dor no peito. Essas pessoas, geralmente com essas características atípicas do infarto, geralmente são mulheres, pessoas mais idosas, diabéticos. Essas pessoas são mais suscetíveis a esses sintomas atípicos que a gente chama, tá? Então sempre tenha em mente que o infarto não acontece, a característica dele, o sintoma não é apenas dor no peito, tá? Sempre tenha em mente porque isso agiliza a busca por atendimento, tá? Existem algumas diferenças entre homem e mulheres, tá? Hoje em dia, deveria ter sido sempre, a mulher tem algumas características mais específicas, algumas peculiaridades, onde o infarto se manifesta de forma diferente também, pois as mulheres fazem parte daquele grupo que a gente falou anteriormente, tá? E quais são essas características, essas peculiaridades da mulher? A mulher, principalmente na época da menopausa, no período da menopausa, a mulher está suscetível a algumas alterações hormonais que promovem uma série de mudanças, tanto do ponto de vista fisiológico do organismo da mulher, por uma série de alterações hormonais, e além dessas alterações hormonais, acontecem alguns aspectos de modificações, inclusive do estado mental da mulher. E isso aumenta a chance da mulher desenvolver algumas doenças que são relacionadas a doenças vasculares, como o infarto agudo do miocárdio ou o acidente vascular cerebral, que a gente chama de AVC, ou eventualmente popularmente conhecido como derrame. Tá? Então a mulher nesse período ela está mais suscetível a esses eventos. Tá? Além disso, o próprio uso do anticoncepcional oral e outras formas de contraceptivos também estão relacionadas a um aumento do risco de infarto agudo do miocárdio ou outras doenças trombóticas, que a gente chama, né, pelo aumento da susceptibilidade da mulher desenvolver trombos, né? Isso sempre deve ter uma avaliação em conjunto, tanto com o seu ginecologista quanto o seu cardiologista, pois dessa forma a gente consegue fazer uma avaliação detalhada e identificar mulheres que têm riscos mais aumentados ou não, e escolher o melhor método contraceptivo da mulher. Certamente o médico principal nesse caso é o ginecologista. Sempre deve manter o acompanhamento bem regular com o ginecologista, pois essas características das mulheres podem se modificar ao longo da vida. Então não é algo estático, né? As coisas podem ser modificadas ao longo do tempo, né? Sempre tendo em vista exames regulares, a identificação desses fatores de risco que aumentam a chance da pessoa ter riscos de infarto ou AVC, por exemplo. Além disso, as mulheres em época gestacional, quando são gestantes, elas podem ter algumas doenças que são relacionadas à gestação,
como aquela doença hipertensiva da gestação, que a gente chama de pré-eclâmpsia, por exemplo, ou diabetes gestacional. A mulher, após o parto, após algumas semanas após o parto, geralmente essas doenças elas se resolvem. Porém, essa mulher, ao longo da vida, ela está com risco aumentado de ter hipertensão, diabetes, que não são relacionados apenas à idade gestacional, ao período gestacional. Né? Ao longo da vida, a mulher pode ser suscetível a desenvolver essas doenças, e essas doenças, como hipertensão e diabetes, elas são um dos principais fatores de risco para o infarto ou AVC também. Além disso, a gente sempre deve ter em mente que mulheres com histórias de tromboses ou abortos, principalmente nas primeiras semanas de gestação, isso deve levantar um alerta, né, para ter uma avaliação cardiológica também, pois algumas doenças se manifestam com um aborto ou com tromboses também. Então, pessoal, para finalizar, vamos recapitular alguns tópicos, tá? Para isso ficar bem documentado na cabeça de cada um. Sempre tenha em mente a história familiar, né, da sua família de parentes de primeiro grau. Quem teve já na família pessoas com doenças no coração ou de AVC, deve sempre manter um acompanhamento regular com seu cardiologista. Mantenha sempre seus exames de rotina atualizados, exames laboratoriais, seu eletrocardiograma, demais exames que devem ser individualizados de acordo com a característica específica de cada pessoa. Lembrar e sempre reforçar, a hipertensão, a pressão alta, é uma doença silenciosa, tá? Não espere ter algum sintoma para verificar que a sua pressão está elevada ou não. Lembrar também que o infarto agudo do miocárdio, na maioria das vezes se manifesta como dor no peito, mas existem outros sintomas que podem acontecer e ser infarto também. Isso serve para que a gente não atrase o nosso diagnóstico e institua o tratamento adequado. Tá? Lembrar que as mulheres têm alguns fatores de risco adicionais que devem sempre ter uma avaliação também individualizada. Tá? Eu acredito, então, que a melhor maneira da gente prevenir essas doenças como infarto agudo do miocárdio ou AVC é justamente a gente disseminar informações qualificadas, que são dadas por médicos ou profissionais de saúde qualificados e com uma boa base científica. Tá? Por isso eu sugiro que vocês encaminhem esse vídeo para os seus familiares, amigos ou demais pessoas que podem estar suscetíveis a esses problemas. Dessa forma, a gente consegue sempre levantar um alerta a pessoas que podem não estar ou não ter esse conhecimento específico. Dessa forma, a gente sempre prevenir essas doenças.